Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Depois da ótima vitória sobre o até então líder Flamengo, o Cruzeiro garantindo mais uma rodada no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Pensamento na Copa Sul-Americana. Tem o time feminino em busca da liderança isolada no Campeonato Brasileiro A1. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Deixa eu começar aqui falando sobre o time feminino do Cruzeiro, que joga nesta segunda-feira, fechando a preparação, a rodada, melhor dizendo, de número 9 do Campeonato Brasileiro Feminino A1, o jogo às 3 da tarde contra o Real Brasília. É o último jogo da rodada. O Cruzeiro está na liderança porque a Ferroviária perdeu, e aí o Cruzeiro levando a melhor nos critérios de desempate. Mas hoje o Cruzeiro joga para garantir a liderança isolada. Em caso de empate, já vai para 21 pontos e abre 1 ponto em relação à Ferroviária. Em caso de vitória, abre 3 pontos em relação à Ferroviária, que está na segunda colocação. Toda a sorte do mundo aí para o time do técnico Jonas Urias no Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Brasileirão teve jogos importantes nesse domingo e tem a rodada sendo complementada nesta segunda-feira. Os jogos de ontem: Vasco 0, Palmeiras 1, esse jogo foi em Brasília. Grêmio 1, Santos 0, esse jogo foi em Porto Alegre. E o Cruzeiro fez 2-1 para cima do Flamengo no Mineirão. Fechando a rodada hoje, 7 horas da noite em Bragança Paulista tem Red Bull Bragantino e Mirassol. E 8 horas da noite em Caxias do Sul tem Juventude e Atlético Mineiro. O Cruzeiro de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Ultrapassou aí Fluminense, Bahia e Ceará, times que tinham passado o Cruzeiro, e o Cruzeiro chegou aos 13 pontos em 7 jogos. São 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Cruzeiro venceu 4 jogos como mandante. Vitória sobre o Mirassol, a vitória sobre o Bahia, vitória sobre o Vasco e agora a vitória sobre o Flamengo. O time ficando aí 3 pontos atrás do líder Palmeiras, 1 ponto atrás do vice-líder Flamengo. E vamos ver o Red Bull Bragantino, que joga hoje, tem também 13 pontos ganhos em termos de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro joga no domingo contra a equipe do Sport Recife. E para esse jogo, o Lucas Romero será desfalque, recebeu o 3º cartão amarelo. O Sport, que está na lanterna e ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro tem um compromisso importante na quarta-feira em Riobamba, no Equador, contra o Mochuque Runa, para quem sabe se recuperar neste grupo E da Copa Sul-Americana. Restam 3 jogos, o Cruzeiro até aqui tem 3 derrotas em 3 partidas e precisa de uma resposta positiva. O time já volta a treinar na manhã desta segunda-feira, viaja à tarde de voo fretado para o Equador, fica em Quito. Nesta terça-feira, o Cruzeiro fecha a preparação em Quito, o jogo na quarta-feira diante do Mochuque Runa. Também estamos seguindo viagem para acompanhar o Cruzeiro lado a lado nesta Copa Sul-Americana. Vitória muito importante, Cruzeiro voltando a vencer 3 jogos seguidos, o que não acontecia desde julho do ano passado. Aqui no Mineirão deu o Cruzeiro e eu queria falar do Gabigol, sabe, Ale? Esse abraço que nós flagramos no final do jogo do Leonardo Jardim, técnico Jardim, ao Gabigol, e ele falou após o jogo, a Cazé TV, ele citou que só teve problema com um treinador na carreira. Todo mundo sabe quem é. A gente sabe que é o Tite, né? Com que ele teve sério problema no ano passado. Ele disse: eu não tenho problema em ficar no banco. Claro que eu não gosto, fico pé da vida, mas respeito o trabalho do treinador. Não tiveram respeito comigo no ano passado, quando eu estava no Flamengo. E isso a gente vê uma diferença grande, né? Porque, jogador do tamanho do Gabigol, torcida pedindo o cara desde os 15 do segundo tempo. Ou tô errado? Pediu umas 4 ou 5 vezes. Opa, a gente aqui também tava pedindo. Mas aqui você pedir nada, né? Agora eu tô falando a torcida do Cruzeiro. Ô, Jardim! Pede aí. Ô, Jardim! Ô! O meu Jardim da vida! Não, não serve pra nada ser avacalhado. A torcida não, cara. A torcida, 50 mil vozes. Gabigol, Gabigol, Gabigol.
E o Jardim lá, paradão. Quer dizer, o Gabigol podia meter uma perna. Falar assim, porra, não me chamou, vai me colocar agora com 44, a torcida me pediu o jogo inteiro. Mas não, ele entra correndo, ele entra brigando, entra dedicado. E aí, poderia, sofreu o pênalti? Eu não vou nessa bronca não, irmão. Eu não. Assume outra aí. Não, ele chama a responsabilidade, bate e faz o gol, mesmo que de rebote. Quer dizer, me passa a ideia de alguém que tá querendo, sabe? Falou, eu tô aqui, viu? Se lembrar, eu tô aqui. Ele tinha tudo com o tamanho dele, com o estofo dele, com a perna dele, que é a perna também, né? Ele podia, na boa, falar, meu filho, 45, a torcida me pediu desde os 15, aí meia hora a torcida me gritando e você não me põe. Agora, vou entrar no leste-com-leste, mas não. Entra, corre, é decisivo, abraça o treinador no final do jogo, mostra que tá querendo, Ale. E mostra que tá mais maduro também, né? Porque essa aí de ficar no banco e de esperar o seu momento e de se recuperar tecnicamente, fisicamente, mostrar, como a gente conversou hoje no início da jornada esportiva, o Gabigol, ele ganhou a posição de titular. Pra mim, ele ganhou em campo a posição de titular. O Léo Jardim não deu pra ele, mas ele ganhou. E aí ficar esperando. Você imagina a ansiedade desse cara, com a história que ele tem no Flamengo, da forma como ele saiu de lá, de enfrentar o seu ex-time nesse domingo, né? E aí vai passando o tempo, passa o intervalo, passa 43 minutos do segundo tempo e o Léo Jardim nada. Vendo que os caras estavam cansados, inclusive, né? Os companheiros dele que jogaram muito bem também. Mas aí ele entra, faz o gol da vitória, chama a responsabilidade, que é uma característica dele, né? Não se omitir em momentos de jogos grandes, decisivos, de grandes momentos da carreira dele, né? Ele realmente chama a responsabilidade. E aí, na hora de dar entrevista, ele mantém esse tom, sabe? Mais blasé e tal, e realmente ele mostrou em campo que ele tem condição de ser titular, que é uma conversa que a gente já teve desde o jogo contra o Palestino, um pouco menos, passando principalmente pelo jogo contra o Vila Nova. O Jardim faz um trabalho maravilhoso, sensacional, sabe, muito bom mesmo, o cara é bom, Portuga é fera, meu, e já provou isso, não é de agora não, mas ele tem que estar atento a alguns movimentos, viu, o Careca? Precisa estar atento a alguns movimentos. Meu nome é Leonardo Jardim. Ok, mas ele precisa estar mais ligado em algumas coisas. Por exemplo, hoje em dia não tem um jogador, e você pode citar o Wallace também, que não entrega a intensidade que ele quer, porque senão não joga, pode esquecer, não tem nenhum. Você vai falar assim, eu gosto mais desse, eu acho que aquele pode jogar mais, eu acho que esse aqui tá devendo um pouquinho, mas de vontade, de tesão, de determinação, de cumprir as determinações. Hoje o elenco do Cruzeiro tá fazendo o que o Jardim gosta. A partir daí, você tem que fazer escolhas técnicas. Se todo mundo entrega intensidade, vontade, obediente taticamente, agora a gente vai pegar os melhores. Quem tá jogando melhor. Porque uma coisa que o jogador fica muito atento é a verdade do campo e bola. Tanto que o Jardim coloca os caras para jogar, os mais operários, contra o São Paulo, o time vai bem, consegue o empate, coloca de novo contra o Bahia, o time arrebenta. O que acontece? Os caras não tem argumento, quem tá na reserva não tem argumento. Agora, se os caras que estão na reserva, e aí eu tô falando principalmente do Gabigol, tá entregando, tá jogando, sabe, mostra que é mais decisivo, que é mais influente e continua na reserva, aí ele vai ter um problema. Mas acredito muito no bom senso, sabe, no conhecimento, sabe, na gestão de grupo do Léo Jardim. Hoje, e pode me xingar à vontade aí, hoje ele demorou pra mexer. Você me desculpa, ele demorou pra mexer. Você tem do outro lado um treinador que nem o Felipe Luiz, que tem um futuro muito promissor, que vai tirando Pedro, vem aqui, Gerson, vem aqui, Arrascaeta, vem aqui. Pô, e o cara com banco. O Léo Jardim ele falou uma coisa hoje na coletiva, o time tá bem, não tem por que mexer. Isso é mentira. Todo mundo jogou bem no Cruzeiro. Todo mundo. Tem um cara que não jogou bem no Cruzeiro. Só que você perde a intensidade que ele tanto preza. Porque você não tem perna pra aguentar, porque pra correr atrás desse time do Flamengo, que não é o melhor do Brasil, é o melhor da América do Sul, você tem que ter uma dedicação absurda. Chega uma hora que você não aguenta mais, e vários não aguentavam mais. Tanto que ele botou os caras pra jogar
E não foi 10 minutos não, viu, Léo Jardim? Você botou o Eduardo e o Gabigol, quando o juiz reiniciou, faltava 2 minutos pra acabar. Aí o cara deu mais 5, deu 7. O Bolassi, que fez a jogada, o cruzamento pro pênalti sofrido pelo Eduardo, que também entrou depois, ele entrou já nos acréscimos. Então, se você gosta de intensidade, se você confia no teu elenco, coloca os caras pra jogar. Era justo hoje, muito justo, que o Gabigol tivesse mais minutos com o Caio Jorge inteiro. Porque os caras estão se dando bem, os caras estão sendo decisivos, sabe? Então ele tem que ficar atento a isso. Eu não quero jogar água no chope, porque eu já falei aqui, sou fã do Léo Jardim, ele tá fazendo um trabalho maravilhoso, mas ele tem que ficar atento. Hoje ele teve mais sorte que juízo, viu? Boa, Rubens Júnior, o Ale Oliveira. A gente precisa falar do Lucas Silva no time do Cruzeiro, né, cara? O Lucas Silva faz um ano passado muito ruim. Pra muita gente já era caso de dispensa, pô, acabou, não dá mais. E eu acho que ele tem outros aí também, mas o Lucas é um grande espelho do que é o time do Cruzeiro, do Jardim. Volta por cima, confiança, fundamental hoje no meio-campo do Cruzeiro, fora o papel de liderança que ele tem, né, com a sua experiência, com a sua vivência, o Lucas Silva hoje nesse elenco do Cruzeiro. Ele até faz um bom primeiro turno, né, que era aquele Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, né, aquela fase boa do Seabra, ele tava no time, depois que o Fernando Diniz entrou. Aliás, fazer aqui uma confissão, o Diniz, no segundo dia de trabalho com o Lucas, ele chega pro Lucas e falou: preciso conversar com você, gosto muito do seu futebol, do seu estilo. Nunca mais entrou no time. Quem foi que fez isso? Diniz? O Diniz. Botava o Peralta, né? Lembra que tinha o Paraguaio e tal, e entrava todo mundo, roupeiro e tudo. E aí o Lucas foi ficando escanteado. Até na final da Sul-Americana ele colocou o Wallace de titular. Lembra que o time tomou 3 gols, ele tirou o cara no primeiro tempo ainda. Enfim, mas o Lucas, ele foi paciente. Muita gente falava da transferência dele, ele mostrou que trabalhando em silêncio, com muita dedicação, com muito carinho pelo clube, e ele tem mesmo. Ele é um torcedor do Cruzeiro. Eu tenho a felicidade de ser um amigo do Lucas, uma pessoa maravilhosa. Foi ali, sabe, fazendo o seu trabalho, esperando a sua oportunidade, e quando ela apareceu, ele agarrou com toda a força do mundo. Ele melhora o Lucas Romero, o Lucas Romero melhora o Lucas Silva. Eles têm um grande entendimento e ele tá jogando muita bola. Hoje ele não foi o melhor, mas foi muito bem, mas muito bem mesmo. E eu fico com a convicção, não fico com a impressão não, fico com a convicção que o Lucas Romero e o Lucas Silva, eles são fundamentais na marcação, evidentemente, só é chover no molhado, mas eles são os armadores do time. São os dois que distribuem essa bola para os laterais, que alimentam muitas vezes os atacantes. Então, hoje, eles são fundamentais para essa equipe do Cruzeiro e estão jogando muito. O Lucas, além de tudo, ainda joga bonito, né? Porque esteticamente é muito acima do nível. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!